Olá, pessoal, bom dia. Muito obrigado pela participação de todos. Eu estou aqui com o Marcelo e com o Davi Mourão. Marcelo, fundador da Fênix, Davi Mourão, fundador do Linker. E a gente vai bater um papo hoje sobre os maiores erros financeiros que as PMEs cometem ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, e por que aqui no Brasil a gente acaba tendo, então, um índice tão alto de mortalidade dessas pequenas e médias empresas. A gente vai abordar um pouquinho desse tema com base em alguns aspectos financeiros, né, da vida dessas empresas, e o Davi e o Marcelo vão contribuir bastante com a gente aí nesse bate-papo. Fazendo uma apresentação rápida aqui dos nossos convidados, o Marcelo ele é contador, bacharel em Direito e sócio fundador da Fênix Consultoria. Ele é entusiasta pela profissão contábil e tem como propósito fazer os donos de negócio terem sucesso aqui no Brasil. E o Davi é o cofundador do Linker, atua no mercado financeiro desde 2001 na área de investimentos e em 2018 se envolveu na indústria de fintechs como investidor e posteriormente fez a fundação do Linker, formado em economia, ele tem MBA também na Duke University. Então, eu vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Vou pedir para o Marcelo iniciar a apresentação dele e aí, na sequência, o Davi se apresenta. Olá, pessoal. Tudo beleza? Bom dia. Me escutam bem? Perfeito, legal. Qualquer coisa, dá um toque aí, Gabriel. Como o Gabriel mencionou, sou contador, sou bacharel em Direito, sou entusiasta da profissão contábil, porque eu não posso acreditar que em tempos de tecnologia, em tempos de fintechs, em tempos de startups, o contador não consiga aumentar suas receitas, aumentar aí o portfólio de clientes e de produtos oferecidos na carteira, na sua carteira, né? Por estar desatento, por estar com uma profissão talvez que mais cresceu em tempos de pandemia. Gosto demais do que faço, atuo desde 1998. Saí ali um período para eu ir para uma instituição financeira como o Davi. Nós tivemos uma pré-live, eu falei que eu sinto muita saudade do banco, mas eu sinto saudade mais ainda das pessoas que lá eu trabalhava, porque lá eu aprendi tudo como que é o sistema, como que você deve se organizar, porque tem tudo, os sistemas de banco talvez são os mais complexos e mais processos que tem mais ali dentro, né? Então eu estou aqui em Maringá, no Paraná, 420 quilômetros de Curitiba, 600 quilômetros de São Paulo, e hoje com a Fênix nós atendemos o Brasil todo, né? No segmento de serviços, em segmentos de comércios, em dropshipping, tudo aí que vocês estão vendo acontecer. Basicamente é isso. Também sou um dos coautores do livro Contabilidade 20 por 20, na qual enviei aí ao Davi e também ao Banco Linker um exemplar quando nós conversamos sobre isso. Amo o que faço, ajudo e tenho o nosso propósito, que é fazer donos de negócios acordarem cedo, bater no peito e falar assim, hoje eu vou vencer. Esse é o nosso propósito e como sempre digo, eu sou assim apaixonado pelo que faço. Não vou me estender muito não, Davi e Gabriel, eu acho que bastante gente aí já me conhece e gosto mesmo de falar de contabilidade. Vamos lá. Muito bom dia a todos, bom dia Marcelo, bom dia Gabriel, agradecer aí pelo tempo aí para a gente poder trocar uma ideia aqui e agradecer pelo envio do livro, que tá na fila aqui, tem uma dedicatória até que eu achei super legal, obrigado pelo carinho aí, tô bastante curioso, esse é um mundo, né, de contabilidade que a gente aprendeu muito, que o contador é um fiel escudeiro, né, o contador é essa figura muito próxima, né, do empreendedor, né, do empresário, é ele que ajuda, né, a empresa, um grande oráculo, né, eu falo que é engraçado que acho que todas as perguntas passam pelo contador, e a gente aqui que se propôs a montar no Linker uma solução focada no empreendedor, né, focada em ajudar as pequenas e médias empresas do Brasil a crescerem, a figura do contador tem que estar próxima da gente. Acho que é uma figura super emblemática, acho que é uma figura que já vem há décadas mostrando, né, todo o seu valor. É uma indústria em transformação também, né, muito do que a gente fez na nossa conversa, né, Marcelo, o quanto essa transformação está acontecendo cada vez mais rápido, e a gente está querendo estar aqui próximo, não só para a transformação dos contadores, mas das empresas, né, que os contadores têm auxiliado e têm feito crescer ao longo desses últimos anos. Então, até comecei pelo final, mas assim, um pouco da minha história. Hoje eu realmente tenho há quase 20 anos de experiência no mercado financeiro, já trabalhei em gestora, já trabalhei em grandes bancos, já trabalhei no Brasil, fora do Brasil,
E eu acho que o que mais está sendo interessante, eu diria, nos últimos 5 anos, é o quanto que as fintechs, né, as startups, essa transformação digital está chegando tão rápido, né? Eu morei nos Estados Unidos durante um tempo e lá parece que eles estão sempre um passinho na nossa frente em algumas coisas, e eu pude ver o quanto o próprio mercado, próprias empresas, né, as opções e soluções que estavam disponíveis, o quanto isso trazia eficiência, redução de custo, melhoria de relacionamento, de atendimento, uma série delas. Então, eu acho que em 2018, quando a ideia do Linker começou a nascer, né, a gente fez muito dever de casa, e aí o nosso posicionamento foi esse, né, de entender essa transformação, de entender como que a gente podia ser um parceiro, né, tá próximo, ajudar o empreendedor a cruzar, né, fazer essa jornada e dando esse ferramental, né, um ferramental que um banco pode dar, um ferramental que as soluções digitais podem dar. E eu acho que a gente está nisso, né, ombro a ombro, parceiro dos contadores, né, e encontrar pessoas como o Marcelo aqui com essa visão também muito parecida com a nossa, né, uma visão de ajudar o empreendedor, né, ajudar esse empresário a ter sucesso, é o que a gente quer. Então estamos alinhados, estamos animados e tem bastante coisa aí para a gente fazer. Vai ser um prazer esse bate-papo. Legal, muito obrigado, Davi, muito obrigado, Marcelo, pelas introduções. Eu queria aproveitar também para o pessoal que está assistindo a gente, tanto na página quanto no YouTube, fiquem super à vontade para enviar seus comentários, enviar suas dúvidas, que a gente vai lendo elas aqui ao longo da nossa conversa e do nosso bate-papo. Bom, eu queria começar abordando o tema de os maiores erros que as pequenas e médias empresas elas cometem ao longo da vida delas, né? Então é legal que a gente aqui tem dois vieses diferentes, mas complementares, né? O Marcelo da Escola de Contabilidade, o Davi da Escola de Banking, e podem contribuir bastante com a gente, olhando um pouquinho e conhecendo um pouquinho, né, desses temas. O primeiro erro que eu queria abordar, ele é a falta de planejamento ou não ter, o empreendedor não ter nenhum tipo de planejamento na hora dele lançar a empresa dele no mercado, né? Isso pode acarretar em problemas do tipo não prever, né, algum tipo de oportunidade, ou não prever algum tipo de desafio, ou encontrei um desafio no meio do caminho que eu não soube me adequar e não soube me preservar em relação a ele. E aí, nos vários âmbitos que existem dentro da empresa, né? Quando a gente fala de áreas comerciais, áreas de marketing, finanças, operações, e até nesse próprio planejamento estratégico mesmo das empresas. Eu queria que vocês discutissem um pouquinho nesse âmbito de planejamento, qual a importância do planejamento para pequena e para média empresa, e como que isso foi importante na história de vocês, né? Como é que foi importante hoje para a criação da Fênix, para a criação do Linker, e qual foi o fruto que vocês estão colhendo hoje de ter um bom planejamento? Eu queria que vocês transmitissem um pouquinho aí desse conhecimento para os empreendedores. Eu vou começar então, quebrando até o protocolo aí, Davi. Por favor. Na verdade, cara, o que acontece? Tudo que você vai fazer na vida tem que ser construído, né? Tudo que, desde um empreendimento, desde você querer abrir uma empresa, de você fazer aí uma casa para se morar, né? E quando eu me formava em ciências contábeis, eu trabalhava num banco, como eu falei para você, e estou falando aqui para a galera agora, e esse banco me deu muita bagagem, eu via muita gente, eu atendia muita gente ali. E um dia eu estava me preparando, olha só, eu estava me preparando para ser, como eu ia me formar em ciências contábeis, eu estava me preparando num cursinho preparatório para concursos públicos, e lá, rapaz, eu estava no fundo da sala, cabisbaixo, assim, desanimado, sabe, assistindo aquela aula de direito constitucional que cai nas provas, aí entra na sala o meu sócio, que hoje é meu sócio, e a gente começou a fazer uns desenhos, já falei, vamos sair da sala, isso vários dias depois, vários encontros, cara, vamos abrir um escritório. Aí, nessa fase, como eu falei, eu trabalhava no banco, e chegou uma época que eu trabalhava durante o dia no banco, e à noite ia para o escritório, e chegou uma hora que os meus rendimentos trabalhando só à noite no escritório já eram superiores ao que eu tinha no banco. Falei, cara, é agora que nós vamos. E fomos, encaramos, mas tudo isso, na pergunta do Gabriel, houve um planejamento. Nós desenhávamos desde a parte financeira como que nós íamos ficar em relação ao período que a gente ia enfrentar, porque afinal de contas ia abrir mão de um salário,
fixo, todo mês na minha conta, dia 5, todo dia estava ali, todo mês, e nós teríamos que entregar realmente um produto de qualidade para o nosso cliente. Então, como que nós desenhamos tudo isso? Então, eu costumo dizer que tudo isso foi construído em duas mãos, né? Sócios são muito bem-vindos na relação quando ele tem uma expertise diferente da sua. Porque dois bicudos não se bicam, mas dois perfis diferentes, talvez um mais avançado e um mais recuado, fazem a empresa sempre escalonar. Então, assim, bem sucintamente, foi aí que eu comecei a empreender, né? O planejamento estava desde lá nas conversas dos nossos cursinhos preparatórios e até na hora da entrega do nosso produto ao cliente. Quanto que nós precisaríamos de dinheiro, de clientes na nossa base, para que realmente os nossos rendimentos fossem iguais às empresas que nós estávamos, para depois nós nos desligarmos, né? Por isso que eu falo que é uma questão de dar o primeiro passo, é uma questão de você se colocar à disposição e buscar um propósito. Então a minha jornada começa aí. E depois disso, sempre planejamentos, sempre buscando crescer dentro da profissão, sempre alinhando o propósito da empresa com o propósito do sócio. Primeiro a empresa, depois os propósitos do sócio. Afinal, nós temos que suscitar, nós temos que fazer sólido o que realmente vai nos tirar, vai nos dar o nosso sustento. É isso que eu quero dizer. Então, sucintamente, até por conta do tempo de live, né, Gabriel e Davi, eu acho que eu expliquei aí a minha jornada empreendedora. Muito legal, Marcelo, interessante a história, né? Assim, o empreendedor é um corajoso, né? Por definição, né? Quer dizer, você tem que ter uma coragem, né? Dar o primeiro passo. Eu acho que é um pouco isso que você contou a gente sentou, se olhou lá, meu sócio, a gente falou, cara, vamos fazer, vamos. Começaram pequeno, começaram testando. Pô, esse negócio tá dando certo, vamos fazer um planejamento maior. Você vai criando coragem, você vai se aventurando e aquilo vai dando resultado. Então, eu falo que quando a gente faz os nossos planos, né, assim, você tem que ter um misto de sonhador e realista, quer dizer, para você poder, ao mesmo tempo que você quer dar os seus grandes passos, você sabe que tem o dia a dia, né, tem a realidade, né, das coisas. Então, acho que é super importante sentar, entender seus pontos fortes, seus pontos fracos, encontrar boas pessoas para você trabalhar junto que consigam fazer melhorar, né, esses seus pontos fracos. E eu acho que o desenho, né, da empresa é um desenho de estar sempre muito cuidadoso com a parte financeira da empresa. Eu acho que assim, você tem que estar sempre olhando, né, o Jorge Paulo Lemann, né, lá que todo mundo conhece, né, sempre fala uma coisa que custa que nem unha, você tem que estar sempre cortando. Então, é importante a gente estar sempre olhando para isso, né, assim, olhando para onde a gente está gastando dinheiro, onde é que a empresa pode fazer melhor, seja renegociando contratos, seja fazendo mais pesquisa de mercado, seja até de fato melhorando o teu relacionamentos, às vezes, operacionais, né? Tanto de logística e etc. E eu acho que a pandemia, né, trouxe um pouco disso, né? Desse planejamento, né? O quanto que as pessoas que conseguiram se movimentar mais rápido entregaram resultados melhores. Quer dizer, teve gente que perdeu muitos clientes, teve gente que perdeu uma cadeia de fornecedores, teve gente que viu, às vezes, setores ou indústrias ficarem completamente paradas, né? E quem teve a velocidade de parar, pensar e achar soluções, de arregaçar a manga e buscar, eu acho que começaram a entender melhor esse ajuste, essa adaptação. Seja, às vezes, trocando um fornecedor mais rápido, seja achando uma outra cadeia de clientes, seja até conseguindo enxugar, de certa forma, né, para poder voltar a crescer depois. Então, eu acho que o empreendedor é esse ser, essa figura que vai se ajustando com um objetivo, né? E você se planejar, você conseguir antever isso tudo, tenho certeza que acho que é um caminho para você ter mais sucesso. Eu acho que a cabeça é essa, e a gente faz isso no Linker contra empreendedores, né? A gente começa a botar os planos no papel, para onde a gente quer crescer, o que a gente quer fazer. Muitos deles a gente vê indo, às vezes, para caminhos que a gente acreditava serem muito bons e a verdade que não eram, então você volta um pouquinho, né? Eu costumo dizer que empreender é que nem sair de labirinto, né? Não é uma linha reta. Você anda um pouquinho, volta um pouquinho, anda um pouquinho, volta um pouquinho. Uma hora você sai do outro lado, mas você tem que saber os caminhos,
saber retornar, saber voltar e entender que é a direção que é importante. Exatamente. Excelente, gente. Obrigado pela sua primeira contribuição. Marcelo, eu queria aproveitar a sua expertise no mercado contábil e entender um pouquinho como que a gente usa os controles financeiros dentro da operação, como é que esses controles podem ajudar a gente, além de controles financeiros, que tipo de ferramentas são importantes para a gente ter ali no dia a dia, que vão auxiliar a gente, né, a fazer a gestão do negócio. E aí, de novo, eu queria que vocês trouxessem o peso da experiência de vocês para esse papo e trouxessem um pouquinho de como é que vocês fazem essa gestão no dia a dia, que tipo de ferramentas vocês usam. Marcelo, na figura do contador, né, já é o que o Davi comentou, é o oráculo, né, do empreendedor, ajuda muito ali no dia a dia. Como que vocês fazem um pouquinho o uso dessas ferramentas, então? Cara, é o seguinte, eu vou voltar um pouquinho para a gente se situando. Hoje, o Paraná, que é onde eu estou localizado aqui, é um dos estados que mais crescem na abertura de empresas. Nós perdemos para São Paulo. Para São Paulo nós perdemos, tá? Mas Maringá tem um grande número de aberturas de empresa. Isso chama muita atenção. Isso faz com que os nossos olhos, enquanto empresário contábil, voltem-se a estudar o motivo disso, né? E o que acontece quando uma pessoa quer abrir uma empresa? A gente vê muita euforia na hora das pessoas abrirem empresas. A gente vê muita euforia entre sócios, quando chegam aqui na minha mesa, ou até mesmo agora, tudo online, né? Nós queremos constituir um CNPJ. Então, o que eu sempre digo? Sociedade é casamento. É muito mais que um casamento. Tá? Então, um dos quesitos para que você realmente tenha um negócio de sucesso. Escolha quem vai ser seu sócio. Tá? Utilize de ferramentas que o RH possa fazer vocês pensarem como sócios e o que cada um se complementa. Tá? Analisando para que uma empresa tenha sucesso e não caia no índice do Sebrae, que vocês sabem que 50% das empresas abertas, ela tem um índice de mortalidade nos 5 primeiros anos, é absurdo esse índice. Então nós sabemos desse índice, mas quando chega alguém para abrir empresa, ele chega eufórico, ele simplesmente quer ter um CNPJ e já sair faturando, depois ele vai ver como que ele faz isso, depois ele vai ver como que faz um modelo de gestão, depois ele vai ver os impostos que ele vai pagar. Não. Elabore um business plan. Elabore onde certinho você vai vender, o teu público-alvo, qual ferramenta você vai ter, se a sua empresa está numa rua ou em shopping, qual público que você vai atender, quantas pessoas passam por dia naquilo ali. Então, se você já tem isso definido, fica muito mais fácil para eu sugerir o modelo tributário para você. Fica muito mais fácil de eu chegar e falar assim, Davi, você tem que vender, sei lá, 500 celulares por mês, falei um número hipotético, tá? Para que você chegue ao ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, pessoal? É a partir do momento que você vai começar a fazer a tua empresa a ganhar dinheiro, porque até aqui você está empatando. Menos que isso, você está tirando dinheiro do caixa para que você tenha uma sustentabilidade na tua empresa. Sobre relatórios, olha só, eu vou falar para vocês o que a empresa não pode deixar de ter. Ela não pode deixar de ter um software que realmente controle seu contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixas, DRE, e que também te dê ali uma posição financeira do momento exato. Quem são os inadimplentes, qual o prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Hoje existem N possibilidades no mercado. E o que a gente vê é muitos empreendedores querendo começar pulando essa etapa para aquele famoso, depois eu vejo, depois é tarde. Eu quero dizer também que a pandemia simplesmente acelerou tudo o que a gente ia viver. Eu escuto muitos empresários falando assim, Marcelo, mas eu controlo tudo num caderninho aqui, eu não quero colocar planilhas, eu não quero colocar software. E mais um insight. Tudo que você fez até aqui te trouxe realmente até esse momento. Mas nem tudo que você fará daqui para frente vai te levar para o próximo ponto. Qual que é o objetivo que você quer para a sua empresa? Davi, Gabriel, para que serve uma pessoa jurídica? Para que existe uma empresa?
ela existe para atender às necessidades dos sócios. Uma das primeiras coisas que eu falei na minha apresentação, inclusive, foi que primeiro a gente tem que ver a necessidade da empresa, para depois a gente ver as necessidades dos sócios. Mais um erro comum que eu vejo as pessoas fazerem é sangrar a empresa com prolabores altos dos sócios. Mesmo em tempo de pandemia, o que aconteceu? A gente teve que se revirar, mas eu vi muitos empresários mantendo o prolabore e a receita declinando. Vi muitos restaurantes fecharem? Vi, mas eu tive um caso aqui e que o cara pensou lá na frente que isso não era passageiro, ele tinha essa expertise. O que ele fez? Ele tinha vários restaurantes em vários shoppings. Ele renegociou contrato por contrato e ele abriu novas frentes de negócio que ele não tinha, montando uma cozinha exclusiva para os restaurantes dele, concentrando mão de obra. Infelizmente ele teve que demitir, mas ele concentrou a mão de obra, sinergia da produção dele numa única cozinha e passou a vender muito mais pelo iFood. Diferente de outros restaurantes, em mesmos shoppings, com os mesmos produtos, que viram aí suas vendas declinarem até as portas serem fechadas. Então, assim, resumidamente, sobre a pergunta, o que o empresário tem que ter? Primeiro, ele tem que ter muita cautela, tá? Ele tem que estar cortando custos a todo instante. Ele tem que ter um software de gestão. Ele tem que saber os detalhes da operação dele. Não deixe para um gerente. Analise o seu negócio todo dia. Every day, every moment. Né? Então, eu gosto muito desse ditado. Analise seus demonstrativos contábeis. Analise a sua carga tributária. Hoje, nem sempre o Simples Nacional, para quem está começando a M pequenas empresas, nem sempre o Simples Nacional é a melhor opção. Então, esses são alguns detalhes. Ah, Davi, e eu estou me esquecendo o principal. Olha só, não se mistura dinheiro da empresa com o dinheiro dos sócios. Eu tenho uma conta para pagar da minha pessoa física, por exemplo, um cartão de crédito. Eu estou com a conta aqui na minha mesa, estou no escritório. Eu vou e pago com a minha conta da pessoa jurídica. Isso não se faz. Isso não se faz, tá? Além de você estar mascarando o verdadeiro lucro da empresa, você pode estar tendo aí um risco de uma fiscalização te pegar por uma distribuição disfarçada de lucros tributada pelo INSS, pelo imposto de renda pelo imposto de renda. Né? Então, esse é o princípio maior da contabilidade, que a gente chama de princípio da entidade. Conta as pessoas físicas totalmente distintas das pessoas jurídicas. Ah, Marcelo, mas eu posso pagar com o meu prolabore? Deve. Então, faça a transferência da conta da pessoa jurídica, que no Banco Linker já é categorizada, né, Davi? E lá na sua conta pessoa física, você faça os pagamentos da sua água, da sua luz, do seu telefone, do seu cartão de crédito. Eu vejo muito isso. Eu acho que esses são os principais dicas para quem quer empreender. Excelente ponto, Marcelo. Assim, eu acho que assim, você tocou em vários pontos super importantes. E falando desse último, né, a gente percebeu isso. A gente fez já diversas pesquisas assim do Linker, mas a gente fez uma grande pesquisa antes da gente começar. E a gente falou assim, na casa dos centenas, tá, de empreendedores e dos mais variados tipos e tamanhos. E era bem interessante a quantidade de gente que ainda misturava, né, a pessoa física da jurídica. E ele entendia que aquilo ali não era saudável para a empresa dele, não era o melhor que ele podia fazer. Tinha a questão da fiscalização. Hoje, se você olhar, né, tudo que a Receita Federal está fazendo é cada vez muito mais digital do que era antes. Então, as fiscalizações estão chegando, estão acontecendo. Só que muitos deles falam assim, eu não tenho escolha. Eu, por exemplo, não tenho acesso a ter um cartão de crédito. Então eu tenho que usar o meu cartão de crédito da pessoa física. Porque eu não tenho. Leva 6 meses num banco tradicional para eu ter acesso a um cartão de crédito. Acontece. Então ele falava assim, eu não conseguia, porque o cartão de débito eu não consigo fazer compras online, eu precisava de um cartão de crédito. No Linker a gente já nasce, e você, assim que a sua conta é aberta, você já tem direito a um cartão de crédito. Então a gente tira essa dor inicial de você ter que esperar meses para você ter acesso a um cartão. Então você já começa a usar o seu cartão para fazer contratação do que você quiser online, fazer suas compras de e-commerce, fazer suas compras de equipamentos, fazer o que você quiser. Então, eu acho que os bancos digitais, e falando aqui do Linker, né, quando a gente olha para PJ e exatamente para esse tipo de público, o que a gente quis entregar?
ela quis entregar exatamente soluções financeiras, né? São serviços e soluções financeiras que a gente acredita que são para esse momento da empresa. É o momento onde ela não tem histórico, o momento onde ela está começando, o momento onde ela precisa se organizar, ela precisa de ferramentais que ajudem ela a conduzir o negócio dela. E nessa mesma pesquisa a gente aprendeu algumas coisas, né? Que uma das grandes dores e variáveis, né, desse empreendedor era a função tempo. Boa. O tempo que ele perdia fazendo reconciliação, o tempo que ele perdia fazendo uma parte operacional, o tempo que ele perdia indo numa agência, o tempo que ele perdia com burocracia, o tempo que ele perdia com atendimento. Então a gente descobriu que o custo, né? O custo transacional, né? Quando você paga numa TED, quando você paga só para ter uma conta, né? Os bancos tradicionais cobram para você uma taxa de manutenção, né? No Linker a gente tem tudo isso gratuito. Mas outra função custo é o tempo que você perde de ter que ir numa agência, de ter que fazer um atendimento, etc. Nosso objetivo aqui é reduzir, né? A gente fala até que a gente tem um slogan aqui que é mais tempo, menos banco, né? E na hora que a gente fala mais tempo, é mais tempo para quê, né? Todo mundo fala assim, é mais tempo para cuidar dos meus funcionários, mais tempo para cuidar dos meus prestadores de serviços, meus fornecedores, para cuidar das minhas finanças, mas especialmente mais tempo para vender, né? Quer dizer, o empreendedor ele quer vender, ele quer estar fazendo, descobrindo os canais de distribuição, descobrindo os melhores formatos de conseguir aumentar o negócio dele. Então a gente quer auxiliar isso, né? Auxiliar isso, não só te entregando, né? Entregando para esse empreendedor mais tempo, mas entregando para ele também ferramentas que ajudem ele a vender mais, né? Um sistema de boleto muito mais inteligente, que reduz a inadimplência dele, né? Que a gente faz a cobrança em nome do empreendedor, então a gente tem uma cobrança ativa, né, disso. Então é um boleto que funciona super bem, com link de cobrança, que deixa você cobrar a longa distância, e com isso você não precisa da maquininha física, né? Você já bota o seu cartão de crédito e isso já retorna para você o pagamento. Então, são ferramentais e funcionalidades que a gente pensa, e todas elas entram assim aqui dentro, para te entregar tempo, redução de custo, redução de burocracia e te simplificar a vida. Então, quando eu olho para o empreendedores e esses desafios, né, a gente quer estar lá perto dele. E tem muitos desses desafios que você comentou, né, de às vezes você não fazer de uma forma organizada, não entender o quanto ele tem que vender para daquilo de fato começar a empatar, achar o break-even dele, né, e até misturar, né, pessoa física com pessoa jurídica, o que a gente realmente desaconselha nesse momento. Então, eu acho que o Linker vem para tentar ajudar em alguns pontos desses, não em todos, mas acho que em alguns pontos desses a gente já consegue, e a gente acha que no final a gente está ajudando esse empreendedor a vender mais. No final das contas, é isso que surgiu nas pesquisas, ele quer vender mais. Então, se a gente puder entregar tempo e ferramental para ele poder fazer isso, eu acho que a gente está no caminho certo. Davi, você viu que legal, cara? Você foi falando as coisas que o Linker está entregando e eu fui falando o que é a contabilidade. Não sou eu, Marcelo, que está entregando. É a contabilidade que está entregando. Uhum. E você viu que todos eles têm como propósito o empreendedor aqui em cima para que ele saiba fazer o que ele realmente sabe, para que ele faça o que realmente ele sabe, que é vender e gerenciar o negócio dele. E eu acredito que, como eu falei, a pandemia só acelerou esse processo. Isso vai ser a máxima de quem vão surfar essa onda, se assim eu posso dizer, usar isso se chama pleonasmo, né? Não acho que acredito, não me lembro o nome nas aulas de português, mas vão surfar essa onda aqueles que estiverem preparados e com essa visão, entendeu? A gente vê muito empresário, como eu falei, a data anotando no caderninho, cara, não dá, né? Então vamos facilitar a vida do empreendedor para que ele tenha mais tempo para ele vender, gerenciar e acumular riquezas. Esse é o nosso propósito. Acho que muito bacana que você colocou aí. Muito bacana. Ótimo. Excelente, Marcelo. Obrigado, Davi, também pela contribuição. E indo nessa linha, acho que aproveitando o gancho desse último comentário do Marcelo, Marcelo, como que você vê a centralização da tomada de decisão do empreendedor, né? Quando ele não escuta o contador, ou quando ele, por exemplo, não escuta o advogado, que são, no final do dia, ferramentas que a empresa também tem, né, para ajudar ela ali no dia a dia da gestão. E aí, na sequência, eu queria ouvir um pouquinho do Davi também, a importância de você estar apoiada nessas entidades, né, nesses
parceiros do seu negócio, para você conseguir ter um negócio mais saudável, e que vocês também têm de experiência nisso, né? Que vocês já viveram, ou já ali, né, tiveram algum tipo de problema quando vocês não ouviram essas vozes aí que são tão importantes e acabaram centralizando alguma decisão da empresa. Vamos lá, vamos lá. Pergunta boa, cara, porque o contador mais tradicional, aquele que não adota a tecnologia como sua aliada, né? E quando eu falo tecnologia, você entenda desde a captação de uma nota fiscal até a conciliação bancária, até a entrega de uma obrigação acessória, ele realmente está fadado a ficar sem atendimento ao cliente, porque ele não vai ter tempo de cumprir com as obrigações acessórias do fisco, e o fisco está cobrando ele, e, consequentemente, se ele não apresenta essas obrigações acessórias, o fisco penaliza o cliente. Olha que difícil essa situação. Então, a tecnologia veio facilitar isso para o contador, para que ele atenda de maneira consultiva, melhor dizendo, o teu cliente. E muitas vezes, o Davi até falou que os Estados Unidos sempre estão à frente aqui do Brasil, nem que seja um pouquinho, mas sim, estão. Os Estados Unidos, sim, você constitui uma empresa mediante a um contador, mas eles sempre aconselham que se consulte um advogado, né? Então, aqui no Brasil, nós também adotamos essa prática. Tanto é que nós aqui do Fênix temos um corpo jurídico aqui dentro, para que tudo seja feito conforme diz a lei. Porque uma cláusula mal interpretada no contrato social pode ser aí o problema dos sócios, né? Então, o que a gente costuma dizer? Como a gente já tem essa parte da tecnologia devidamente alocada, embarcada no Fênix, sobra, entre aspas, um tempinho para a gente se dedicar a essa parte de aconselhamento, de consultoria, vamos assim, eu não gosto muito desses termos, mas a gente faz o aconselhamento. Lembrando que muitas vezes a gente fica sabendo de um fato depois que ele acontece. E é esse que a gente vem trabalhando com os nossos clientes. A gente tem que saber o fato antes dele acontecer. Um exemplo besta, bobo. Se você tem uma casa declarada lá no seu imposto de renda, pessoa física, por 100 mil e vendeu ela por 600 mil. Teoricamente, esses 500 mil seria tributado. Mas existem situações em que ele não seria? Existe. Existem situações em que eu posso postergar esse pagamento desse imposto? Existe. Então, assim, depois que o negócio está feito e passou o decorrer do prazo, a gente não tem muito mais o que fazer. Existem orientações que podem ser feitas que surtem efeito direto no bolso do empresário, né? Existem situações que podem ser feitas, por exemplo, hoje existe aí, vou falar grego para vocês, mas é necessário, o diferencial de alíquota, né? Que é uma mercadoria que entra no Paraná, advinda de um estado de origem, na qual aquele estado, a mercadoria é a origem importada, aqui ele paga esse diferencial de alíquota que pode ser de 8% a 21%. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque se o camarada, isso existe para todos os estados, tá? Porque se esse empresário, ele trocasse uma ideia com a gente antes de fazer essa venda de outro estado, comprando no estado dele, automaticamente seria mais em conta essa compra. E uma vez essa compra efetuada, nessas regras que eu falei, o imposto não tem o que ser feito, ele vai ser pago, né? Então, assim, nós temos por perspectiva trabalhar sempre antes do fato acontecer. Justamente para quê? Evite pagamentos de impostos indevidos, evite bitributação e realmente faça sentido para o seu negócio o desembolso que você está fazendo. Esse é o nosso papel, enquanto contador. Não é o meu, de todos os contadores que estão nessa pegada mais tecnológica. Perfeito, Marcelo. Eu tinha um chefe antigo que ele falava o seguinte: olha, contador e advogado não são custos, é investimento. Então, assim, acho que a figura, né, hoje, especialmente do contador, tanto no início, na organização de uma empresa, aí no decorrer, eu acho que das operações, conforme vai ganhando tamanho e volumetria, é ímpar. Quer dizer, a quantidade de recursos que você pode conseguir tornar eficiente, pagar menos e ter desconto, mais do que paga qualquer taxa ou FII que você está pagando para o contador, né? E é muito interessante o que a tecnologia veio para ajudar e às vezes confunde, né?
Quer dizer, você tem hoje uma abertura de empresa no Brasil muito mais facilitada, né? Se você jogasse, sei lá, 10 anos para trás, era muito mais difícil abrir uma empresa. Você precisava, de fato, já quilos e quilos de documentação, era super custoso, de fato você precisava de um advogado, de um contador, fazer uma série de coisas. Hoje é muito mais fácil, tem plataformas hoje digitais que abrem muito mais a sua empresa. O que às vezes posterga a sua decisão de ir atrás de um contador ou algo do tipo. E aí você vai procurar na hora que às vezes já está tudo mais embolado, digamos assim. Aí o papel do contador, que já deve ter acontecido muito com o Marcelo, é desembolar. Então, na hora que só que você já incorreu em custos, já incorreu em alguns erros, em algumas coisas que você podia ter evitado. Então, eu costumo dizer que acho que toda essa facilidade, esse advento é muito, muito pró-empreendedor. E eu acho que isso é ótimo para o Brasil, ótimo para o empreendedorismo, né? O empreendedor é a grande mola da economia, o grande motor, né? Quer dizer, é ele que gera empregos, é ele que faz a cadeia funcionar, é ele que é o grande responsável pelo nosso crescimento aqui do país. Então, eu acho que são grandes heróis, mas esse início e até essa demora, por vezes, acho que às vezes causa atraso nesse desenvolvimento, causa custos, acho que desnecessários. Então, eu vejo, acho que com muito bons olhos, até as contabilidades, como a Fênix, que já estão se auxiliando e próximas, né, dessas melhorias de tecnologia, para de fato serem mais dinâmicas, para de fato entregarem um produto que converse com esse novo empreendedor e converse também, acho que com as novidades que têm acontecido, né, em outros lugares. E para o pessoal que já está com a empresa aberta há mais tempo, que já utiliza o contador, eles, e tenho certeza que já veem esse valor, tenho certeza que eles já se utilizam para grandes discussões que deixam até de ser da parte de contabilidade. Tenho certeza que tem discussões até de negócios, discussões de o que vão fazer. Então, essa proximidade do contador com a empresa, eu tenho certeza que ajuda até em outras esferas. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é super importante. Acho que a experiência que a gente teve, a experiência que eu tenho certeza que todas as empresas que a gente viu aqui, é de que você está no trilho certo desde o início, ajuda muito. Davi, deixa eu fazer um adendo aqui, que eu acho que você tocou num ponto legal. Há algum tempo atrás, em bancos tradicionais, isso faz total sentido para empreendedores que estão aí nos acompanhando. A nossa cobrança era de um banco tradicional. Eu pagava na emissão do boleto, o cliente não pagava o boleto, aí ele ligava no escritório e falava: ô fulano, coloca o boleto para amanhã. Aí você ia lá, mais uma movimentação de título, você pagava uma outra vez, e daí no dia que programado para o pagamento ele falava assim: ô fulano, faz o seguinte, eu estou com o dinheiro aqui, você consegue mandar o boy buscar? Ou seja, você tinha que baixar o boleto dele sem a liquidação, mas ele te pagou em dinheiro. Mas nesses bancos tradicionais, curiosamente, você pagou 3 vezes, pela emissão, pela movimentação e pela baixa do título. Isso, em tempos atrás, Davi, isso me dava um custo aqui de aproximadamente R$ 2.200 por mês. A partir do momento em que eu, conhecendo a minha operação, e fui doutrinando o nosso cliente, e surgiu a cobrança inteligente, o meu custo de R$ 2.200 passou a ser 600. Por quê? Porque eu só pago na liquidação. Faz sentido ou não? De 600 para 2.200? Faz muito sentido. R$ 1.600 por mês, vezes 12. Né? Olha só, pessoal. É isso que eu falo, que nós temos que analisar os nossos resultados. Lá na DRE tem lá, uma das linhas lá de despesas financeiras, vai estar lá, despesas com cobranças. Vai estar ali. E o índice que vai refletir em relação à receita total. Então, nós temos que analisar o nosso custo todos os dias, todos os momentos. Vai pagar um boleto? Mas o que é isso? Refere-se a qual compra? Refere-se ao quê? Poderia ter sido diferente? Né? Então, eu só quis sair para dar um fechamento. Perfeito. E a gente até observando isso no Linker, a gente só cobra por boleto liquidado. Quer dizer, essa é a grande vantagem no final de você poder emitir os seus boletos. Se precisar mudar a data, se precisar mudar, como você falou, uma série de coisas, você só paga o liquidado. Então, acho que isso traz eficiência, né? Assim, eu falo que essa palavra é uma palavra que eu gosto de usar, porque
a gente está sempre buscando isso, né? A gente busca isso nos nossos custos, busca isso no nosso operacional e, por que não, no nosso relacionamento com o banco, né? Então, eu quero entregar essa eficiência. E é um boleto bem mais barato do que você encontra em qualquer banco tradicional, né? A gente tem uma taxa só de R$ 2 no boleto liquidado. Então, acaba sendo realmente, acho que uma mudança muito grande do relacionamento normal que você já tem no banco tradicional com o nosso. Então, tem todo o gerenciamento dentro do aplicativo, dentro do Internet Banking. Sim. Você tem o gerenciamento, o que foi pago, o que não foi pago. A gente faz a cobrança no seu nome. Tudo isso a custo zero. É só R$ 2 na hora que liquidar. Show de bola. Boa. Excelente, gente. Obrigado pelas contribuições. Agora a gente vai endereçando aqui para a parte final da nossa apresentação, da parte final da nossa live. E eu queria trazer algumas perguntas. A gente fez uma captação de perguntas antes do início da nossa apresentação, e eu queria trazê-las aqui para a gente poder ir respondendo elas para os nossos espectadores. O Alberto perguntou aqui para a gente, no fluxo de caixa, quais são as melhores práticas de gestão? Como não ficar no negativo? Se vocês quiserem endereçar essa pergunta ao Davi ou ao Marcelo, por favor, fiquem à vontade. Assim, eu vou responder como contador. Você pode repetir de novo a pergunta, por favor? Quais são as melhores práticas de gestão para fluxo de caixa? Como não ficar no negativo? Olha só, vixe, cara, são N, né? N. Primeiro, fluxo de caixa tem muito a ver com recebimentos e pagamentos. Se você conseguir, dentro de um software, saber o valor total das suas vendas. Não sei se a sua venda é à vista ou é a prazo, enfim. Vou falar do nosso caso de escritório de contabilidade. Então, a gente já começa o mês com valores a receber. Então, eu sei quais os dias eu tenho mais recebimentos, quais os dias que eu tenho menos recebimentos, como eu também sei o dia dos pagamentos. Mas, assim, para você se manter no azul, no fluxo de caixa, é aquela velha conhecida. Gaste menos do que você recebe, né? Mas existem outras maneiras. Por exemplo, estou em dificuldade, o que eu posso fazer? Eu posso trazer um investimento, um crédito financeiro com juros baratos que caiba no meu orçamento, por isso a importância de ter uma DRE e um fluxo de caixa. Como eu posso trazer um aporte de sócios, como eu posso trazer também um investidor, sendo remunerado por isso, porque caso não seja remunerado, eu entendo que daí seria um novo sócio. E além de mapear todas as despesas que estão sendo pagas, porque às vezes nós temos a falsa ideia de que a empresa está trabalhando no prejuízo com um fluxo de caixa negativo, melhor dizendo, mas na hora que você faz o mapeamento de todas aquelas situações, você vai ver que ali tem parcela de carro particular sendo pago pela empresa. Você vai ver que ali tem escola de filhos sendo pago pela empresa. Então, isso realmente vai refletir no fluxo de caixa. Por isso que o respeito ao princípio da entidade. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa. Mas, assim, em termos de contabilidade, existem N maneiras de gestão do fluxo de caixa. Mas eu quis responder aqui aquelas que vão te deixar ficar no azul. Excelente. Eu não tenho muito a contribuir, mas assim, eu acho que o principal que a gente observa muito é descasamento de prazo. Tá? Então, assim, depende da natureza da sua empresa, né? A natureza da empresa, às vezes, eu tenho receita uma vez por mês, me pagam só no final do mês e você tem vários outros custos e despesas ao longo desse mês. Tem cadeia que só te paga, né? Às vezes, dependendo de quem você faz negócio, que você vende hoje só te paga daqui a 90 dias, paga 180 dias. Então, você tem que fazer esse provisionamento, né? Para poder ter as suas despesas também de acordo com esse prazo. Senão você está sempre no vermelho, aí entra um azul grande. Aí entra o azul grande. Você tem que conseguir provisionar isso de forma correta para você não ter esse descasamento de prazo em fluxo de caixa. E, obviamente, o Marcelo está coberto de razão quando ele diz que você não pode ficar colocando tudo ali dentro, né, dos seus gastos e etc., que não são os gastos provenientes da entidade da sua empresa, né? Mas, assim, esses são os meus 2 centavos aí do que eu posso contribuir. Marcelo é um craque. Mas você tocou num ponto legal, cara, porque se o meu prazo de pagamento, né, eu vou receber meu prazo de recebimento é 180 dias, aliás, 90 dias, vamos encurtar isso, e eu estou pagando meu fornecedor em 30 dias,
significa que eu estou bancando o meu cliente por 60 dias. E se você não tiver capital de giros suficiente, você não consegue se sobreviver. Entendeu? Então, quanto mais antes você receber, é melhor. Nesse teu exemplo aí, tá? É casar os prazos, né? Então você estica um, encurta o outro, para tentar os prazos pelo menos acontecerem juntos. Exatamente. Excelente. Obrigado, gente, pelas respostas. Aqui acho que vale um pouquinho do mix da experiência de vocês dois. Acho que o Marcelo ali na parte mais contábil, resultado, e o Davi na parte mais de startups e como um banco. A pergunta da Rosângela é: qual a melhor prática sobre Prolabore nas empresas? Como remunerar os sócios sem afetar o resultado da companhia? Queria entender um pouquinho aí da visão de vocês sobre esses dois aspectos. Eu vou começar então, que eu gosto de falar, vocês já perceberam. Olha só, o Prolabore, além de você ter... O que significa Prolabore? Pelo trabalho, né? Você pode combinar com o teu sócio um valor igual para os dois, tá bom? Desde que isso não sangre a empresa, e esse valor automaticamente, dependendo do valor, ele vai incidir ali os impostos federais, que são o imposto de renda e também o INSS, que vai estar compondo a sua reserva para quando você se aposentar, homem 65, mulher 60, devidamente respeitada aí toda essa mudança na legislação previdenciária que vai ter. E você pode ter um valor que vocês consideram ali justo para os dois como Prolabore, mas o que eu mais vejo acontecer são sócios, além do Prolabore, terem a distribuição de lucros proporcional ou desproporcional às cotas de capital, de acordo com os lucros auferidos. E isso pode ser feito desde que o seu contrato social preveja a distribuição proporcional, desproporcional e a qualquer tempo, né? Isso vai dar um imposto zero para a sua pessoa física, porque ele já foi tributado esse dinheiro enquanto recebido da pessoa jurídica, mas vai te dar uma sustentação financeira, a tua movimentação de cartão de crédito, a parcela talvez de um apartamento, de uma casa que você paga, a compra de um carro financiado, tá? Então você pode fazer essas duas jogadas, né? Tributar o Prolabore com valor justo para que você tenha uma aposentadoria legal lá na frente, e a diferença, se for o caso, colocar como distribuição de lucros. Eu acho que eu tenho um pouco a acrescentar aqui também, mas assim, na minha cabeça, um formato que eu pensei e que eu acho que faz sentido, assim, quando a gente conversa com os sócios, vamos começar num ponto mais baixo do que a gente gostaria? Vamos deixar a empresa ganhar atração, ganhar volumetria, ganhar mais vendas, a gente começar a ver resultado na empresa e a gente vai devagarzinho melhorando o que a gente está ganhando. Essa conta é uma conta que, obviamente, cada um tem a sua, mas é a conta de que é o mínimo que eu tenho aqui para continuar com o meu estilo de vida, continuar com as coisas que eu tenho. Mas, de qualquer forma, esse dinheiro que você está deixando de ganhar, né, porque você não está te dando um salário que você acredita que é o que deveria ser, essa diferença é como se você tivesse investido na empresa. É como se você estivesse botando dinheiro na empresa. Você está deixando, obviamente, de pagar você, seu sócio, outras pessoas, mas você está botando dinheiro na empresa. Todos eles, né? Todos vocês estão colocando. Então, é algo que no final, obviamente, com o tempo você vai ajustando, porque todo mundo, poxa, obviamente quer ter uma aposentadoria bacana, quer ter, de fato, um resultado, algo que a gente começa a guardar dinheiro, ter as economias, conseguir fazer os investimentos, uma série de coisas. Mas o início, onde tem um vale da morte muito grande, você conseguir navegar isso um pouco mais leve, sem ter esse custo do Prolabore, eu acho que isso faz diferença no longo prazo, né? Assim, faz diferença para você conseguir tração. E isso é algo que é combinado entre os sócios, né? Olho no olho, falar, pessoal, vamos aguentar as pontas aqui um ano, X meses, não sei, mas vamos aguentar um tempo aqui, vamos ver, vamos deixar tracionar, vamos deixar o negócio acontecer. E eu acho que essa curva de resultado de receita, vocês depois é que vão olhar, agora vamos melhorar aqui um pouquinho cada um, depois mais um pouquinho. Eu acho que isso vai dar um conforto para vocês. E com certeza eu acho que uma chance melhor de não pesar na empresa. Olha só, Davi, eu não sei como é que nós estamos aí, Gabriel, mas é interessante falar isso, que agora, em março de 2020, depois que vocês sabem que tudo aconteceu aí, aqui no escritório mesmo nós revimos o nosso Prolabore por conta da sustentação da empresa.
entendeu? E ainda está com o mesmo valor lá de 2020. Por quê? Porque nós pensamos em salvar a empresa, que é da onde nós tiramos o nosso alimento, que é a minha filha, a hora que ela chora, ela quer leite, entendeu? Então, isso pode ser revisto a todo instante, mas eu concordo. Comece navegando por águas mais rasas e deixa para você talvez surfar essa onda, melhor dizendo, falando de novo esse vocabulário, a hora que a empresa estiver mais sólida. Os 5 primeiros anos é terrível. Não pense que vai encontrar coisas boas. Vai sim ter coisas boas, mas vai ter, sim, uma turbulência. E todo o dinheiro no caixa da empresa é rei. Hoje, em tempos de crise, caixa é rei nas empresas. Entendeu? Então, isso pode ser revisto, até mesmo se tiver uma reserva para ser queimada, abrir mão do Prolabore, da distribuição de lucros. Acho que é muito bacana isso aí. Isso é um tema que dá uma live só para isso. Dá sim, essa pergunta dá bastante pano para mão. Essa é do fluxo de caixa, são duas boas perguntas que tiveram aí. E isso aí são duas lives diferentes. Exatamente. Muito obrigado, gente. A pergunta, a gente tem uma última pergunta aqui para a gente conseguir encerrar dentro do horário e agradecer bastante o pessoal que está participando. Depois a gente vai ali para as perguntas do chat. A pergunta que a Mariana enviou para a gente, e eu acho que talvez o Marcelo, pela apresentação dele, consiga endereçar esse ponto um pouquinho melhor. Davi, se você tiver alguma contribuição também, por favor, fica à vontade. Mistura de contas de pessoa física e pessoa jurídica. Quais são os riscos? Marcelo comentou um pouquinho sobre o princípio da identidade. Queria que vocês pudessem explorar um pouquinho mais os riscos de fazer essa mistura de conta de pessoa física com pessoa jurídica. Cara, é uma infinidade de riscos. Primeiro, se você tiver sócio, como que você vai comprovar? Você pode ser aí, receber uma ação por prestação de contas. Isso é muito problema, tá? A não ser que, enfim, não é legal, tá? Uma outra situação é que você pode ter ali uma distribuição disfarçada de lucro, porque eu tenho lá um Prolabore de 3 mil, vamos supor, 4 mil, e ali teoricamente nesse meu valor de 4 mil incidiria os devidos impostos. A hora que eu pago uma conta e teoricamente deduzo desse meu valor de Prolabore, eu estou deixando de tributar, então isso é uma distribuição disfarçada de lucros. E sem falar que você perde a mão, cara. Você perde a mão, acho que foi, como é que chama a menina que perguntou? Natália? Mariana. Você perde a mão, o resultado da empresa fica mascarado, você perde o controle, não é legal. Eu não aconselho você fazer em hipótese alguma. Transfira o valor para a conta dele, contabilize como empréstimo, ou então adiantamento lá de adiantamento salarial, adiantamento de Prolabore, mas não faça isso. Não misture conta das pessoas físicas com jurídica, principalmente se tiver sócio. Eu vou até adicionar, assim, um outro ponto é que a sua empresa alguma hora pode querer acessar, por exemplo, crédito. E você vai ter que prestar contas, né, mostrar os seus resultados. E ali na hora que você está misturando uma série de coisas, né, da sua pessoa física, da sua pessoa jurídica, essa mistura de entidades, fica até difícil para você ser melhor avaliado. Então você pode ter uma linha de crédito negada porque você tem essa confusão jurídica. Isso pode surgir em a chance de um investidor, a chance de entrar um novo sócio, e toda essa confusão depois de qual é a explicação, por que você está gastando esse dinheiro numa prestação de um carro, por exemplo, até que o Marcelo utilizou. Isso não devia estar saindo dos seus gastos da pessoa física. Então você tem todos esses riscos que ele falou, e tem os riscos de, conforme a sua empresa vai crescendo, vai querendo acessar outros tipos de negócios, seja às vezes um fornecedor, seja novos clientes, seja uma linha de crédito, seja uma série de coisas, essa sua desorganização, né, dos seus números, essa confusão de entidade, pode te levar a não conseguir dar espaço. E eu acho que aí é algo que é importante já desde o início deixar isso sempre direitinho, porque você corrigir o passado é bem mais difícil, né?
Legal, excelente, gente. Obrigado. Eu vou trazer uma pergunta do chat aqui da Adriana, que ela comentou. Uma observação é quando começar a distribuição dos lucros, contar a empresa como um sócio também. Uma reserva é super importante se acontecer algum tipo de crise. Foi um comentário que vocês fizeram um pouquinho, que né, tem uma provisão de caixa. Queria que vocês explicassem um pouquinho desse mecanismo também, de como é que você gera caixa para poder sobreviver nesses mares mais turbulentos aí de pandemia. Super concordo. O Davi ia falar? Não, pode ir em frente. Super concordo. Eu acho que a empresa ela tem que ter um caixa, porque você não sabe se pode pintar uma oportunidade de uma compra melhor e você tem um dinheirinho ali que pode ser usado com uma margem melhor. Você não sabe se você pode ter rescisões imprevistas. Você não pode, se você não pode saber também se você pode ter uma quebra contratual e isso vai influenciar diretamente no teu fluxo de caixa. Show de bola. Gostei da colocação. Perfeito, eu acho que o caixa é rei, né? O Marcelo já falou disso hoje aí. Eu acho que é engraçado, né? Que assim, até nessas empresas familiares, né? Você entra às vezes num comércio, né? Quem está sentado no caixa é o dono, né? Quer dizer, não tem. Então, assim, o caixa é o rei. No final das contas, é ali que você tem que olhar. Aquilo ali é a tua linha principal. Então, você tem que estar sempre pensando em como você gera mais caixa, como você conserva a caixa e como você faz o melhor uso dele, né? Então, é uma colocação super boa. Excelente. Vamos aqui encerrando, então, a gente começar a organizar o finalzinho da nossa live. Eu queria que vocês, por favor, Marcelo e Davi, deixassem uma contribuição para os empreendedores que estão ouvindo esse material, que estão acompanhando aqui a transmissão com a gente, que eventualmente vão consumir esse material no futuro. Ali, né, de ponto na cabeça, o que viria de dica para vocês passarem para esses empreendedores que estão acompanhando a gente aqui nesse momento? Cara, eu vou falar aqui. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu acho que a paixão para empreender tem que estar sangue nos olhos, sabe? Você tem que estar o tempo todo acordar com aquela vontade de falar assim, hoje eu vou matar um leão por dia. E saber que dificuldades vão existir, mas que a sua resiliência, eu acho que é essa palavra do momento, até pelo momento que nós estamos vivendo, resiliência e paixão é o que vão te movimentar. Perfeito, Marcelo. Eu assino embaixo, acho que a palavra resiliência nesse momento é muito forte. Eu acho que o empreendedor é o que acorda todo dia falando assim, vamos lá, vamos ganhar, entendeu? Isso aqui, vamos fazer, vamos para cima, vamos crescer, vamos fazer, vamos acontecer. E eu acho que, e eu diria, a gente às vezes é muito solitário, né? E eu acho que existem figuras que podem ajudar a isso. Acho que a figura do contador é uma super importante. Acho que troca ideia, conversa, sabe? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender. O contador vê muito de negócios, vê muita coisa acontecendo. Então acho que é uma figura super emblemática. Eu chamei de oráculo logo lá no início da nossa live, e é uma verdade. Utiliza como oráculo, acho que é uma conversa muito boa. Eu acho que hoje, né, os conteúdos online também tem muita coisa legal para aprender, para ver, para correr atrás. Eu acho que cuidado com as fontes, mas eu acho que tem muita coisa boa para poder, eu acho que desenvolver o teu negócio, trazer novas ideias, nem que seja arejar um pouco a tua cabeça. Lá no Linker a gente tem um blog super legal que a gente comenta várias coisas sobre o mercado, a gente comenta tudo que está acontecendo, a gente traz outras pessoas para escreverem, né, artigos para a gente, então dando as suas opiniões. Então eu acredito que alguns lugares desses e alguns blogs, alguns conteúdos de YouTube, algumas coisas dessas, hoje virou, né, um grande lugar de informações, mas eu colocaria o contador como número 1. Então acho que é importante esse entendimento. Cara, que legal isso, sabe? Eu até aproveito para divulgar aqui, meu Instagram pessoal é meu nome ali, ó, Marcelo Scomparin, só que tudo junto, né? E onde a gente divulga também conteúdos dos mais atuais para o empreendedor saber a melhor atitude que ele deve tomar com relação aos funcionários, redução, suspensão, demissão, férias, enfim, qual que é a carga tributária dele, quando que ele pode pagar o imposto agora em tempos de pandemia. Então, segue a gente ali no Instagram, o nosso site é fenixconsultoria.com.br também, que a gente, todas as semanas, todos os dias tem conteúdo novo. Eu queria deixar essa palavra aí também tinha esquecido de fazer a propaganda, né, bicho? Tá certo, tá certo.
Marcelo, foi um prazer, foi ótimo, assim, acho que, pô, papo sempre bom, né? A gente teve um ótimo papo muito bom, vamos fazer mais desses aqui, acho que Vamos cabeça sim. super boa aí, a gente, hoje essa parceria da Linker com a Fênix é algo que a gente vê com muito bons olhos, a gente está muito feliz aí de ter vocês aí junto da gente, a gente espera que a gente consiga fazer mais desse tipo de conteúdo, que a gente consiga auxiliar os empreendedores, que a gente consiga, de fato, acho que trazer, acho que as propostas de valor que a gente quer, tanto do Linker quanto da Fênix, para esse empreendedor. Então conta com a gente, vamos ficar próximo e um grande abraço aí para todo mundo. Estamos começando uma jornada, vamos nessa. Vamos nessa. Exato, excelente, pessoal. Obrigado, Marcelo, obrigado, Davi, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a live e mandou as perguntas. É isso aí, vamos encerrar aqui. Grande abraço, bom dia, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.